Olá, eu sou Gerson Ferreira. O tema do meu trabalho foi uma introdução à teoria analítica dos números, e meu orientador foi o professor Dr. Davi Lima. Inicialmente nós temos aí um sumário e eu vou falar um pouco mais sobre o que eu estudei durante esse projeto. Inicialmente nós temos que a definição de função aritmética. Ela vai ser uma função real ou complexa cujo domínio é os inteiros positivos. E nós vamos falar aí alguns exemplos. Por exemplo, a função aritmética i, que é dada por essa expressão aqui, é chamada de função identidade. Mais para frente a gente vai explicar um pouco mais por que ela é chamada de identidade, tá? Um outro exemplo simples é a função aritmética u, que ela é igual a 1 para qualquer número natural. E ela é chamada de função unitária. Um outro exemplo um pouco mais rebuscado e bem importante é a função tônica de Euler. Ela é definida como a quantidade de números que é relativamente primo a n e é menor do que n. Então ela vai contar essa quantidade de números. Em seguida, um conceito importante sobre as funções aritméticas é o conceito de funções aritméticas multiplicativas. Uma função ela vai ser multiplicativa quando ela obedece a essa regra aqui. Quando a gente consegue separar a multiplicação, né, sempre que esses números forem coprimos. E ela vai ser completamente multiplicativa quando isso acontece para qualquer número, sem precisar serem relativamente primos. Então, é fácil ver que as funções unitária e a função identidade elas são multiplicativas. Além disso, elas são inclusive completamente multiplicativas, tá? Mas não é fácil provar que a função φ de Euler é multiplicativa. Mas de fato é possível fazer isso depois que a gente prova que a função φ ela pode ser escrita como essa multiplicação aqui, tá? Uma observação interessante é que se a função é multiplicativa, então ela aplicada no número 1 vai ser igual a 1. Isso pode ser visto aí tranquilamente com essa explicação que eu coloquei logo abaixo. Em seguida, um conceito importante é o produto de Dirichlet. É um produto que a gente define entre duas funções aritméticas e vai ser aí esse somatório entre essas funções aplicadas nos divisores do número n, né? A notação é f estrela g, né? F asterisco g. E, além disso, esse produto ele é comutativo e associativo, ok? Então, ó, se a gente define um f como o conjunto das funções aritméticas e utiliza o produto de Dirichlet, então essas duas coisas juntas é um monoide. E se a gente pegar o grupo dos inversíveis desse monoide, junto com a função identidade, que a gente falou antes, nós temos um grupo, tá? Então, por isso que essa função é chamada de identidade, porque ela é a identidade deste grupo. Esse grupo dos inversíveis, f de 1 é diferente de zero, é uma condição que nós provamos necessária para que a função aritmética tenha inverso, certo? Um outro teorema interessante é a fórmula de inversão de Möbius, que ele dá algumas relações aí entre funções aritméticas e a soma delas, né? Utilizando aí o produto de Dirichlet. Em seguida, nós temos a função de von Mangold, que é uma importante função denotada pela letra lambda, tá? Lambda maiúsculo grega, e ela vai ser igual a log de p se o número n for igual a p elevado a m, ou seja, se o número n ele for produto de apenas um número primo. Nós temos uma tabela aqui que deixa um pouco mais clara a definição dessa função. Por exemplo, lambda de 8 vai ser log de 2, porque 8 é igual a 2 ao cubo. Enquanto isso, lambda de 10 vai ser zero, porque 10 é igual a 2 vezes 5. É o produto de dois números primos, certo? Então vai ser zero, pela definição. Em seguida, nós estudamos as médias de funções aritméticas. Uma anotação muito importante e útil para o estudo dessas médias é a notação grande O, ou Ozão. Nós temos que f de x vai ser O de g de x se f de x for limitada por uma constante vezes a g de x. Isso é muito usado quando nós temos uma parcela de uma soma que ela contribui pouco aí para a soma total. Então nós englobamos ela dentro aí de outro pedaço da soma. Por exemplo, no estudo da média da função aritmética φ de Euler, isso aconteceu. Nós tínhamos um pedaço Ozão e outro pedaço e nós juntamos em um só, O de x log de x, porque x log de x cresce muito mais do que o outro pedaço. No estudo dessas funções, da média dessas funções aritméticas, nós utilizamos bastante a fórmula da soma de Euler. Ela é aplicada apenas em funções de classe C1, tá? Ou seja, funções que têm derivada contínua nesse intervalo fechado yx,
e ela vai falar aí que a soma da função aritmética de y até x vai ser essa expressão aqui, que utiliza aí integrais, utiliza aí também a notação da parte fracionária e da parte inteira. E com a fórmula da soma de Euler, a gente encontrou o valor médio da função φ de n, também com a notação grande O, tá? Que eu já mostrei anteriormente, que é essa expressão. Como consequência dessa média aritmética de φ de n, a gente provou um teorema bem interessante. Ele fala que se a gente escolhe dois números inteiros aleatoriamente, a probabilidade deles serem primos entre si é de 6 sobre π ao quadrado. Isso é mais de 60%, tá? Dando continuidade, nós estudamos aí algumas fórmulas equivalentes do teorema dos números primos. O teorema dos números primos é essa fórmula aqui que está aparecendo na tela. Ela fala que π de x, que é uma função aritmética que denota a quantidade de números primos menores ou iguais a x, é assintótica a x sobre log de x. Então, nós estudamos algumas funções de Chebyshev, como a função psi, que é definida aí como esse somatório da função de von Mangold, e a função θ. E aí, provamos que essas relações são equivalentes. Ou seja, se você assumir qualquer uma delas, você pode provar as outras. Então, aí, elas são equivalentes ao teorema dos números primos. Depois, passando aí para a próxima fase do trabalho, nós estudamos caracteres de Dirichlet. Então, se a gente tem um grupo G qualquer, uma função definida nesse grupo vai ser um caractere se ela é um homomorfismo de grupos, tá? Isso aqui, essa propriedade multiplicativa é a mesma coisa que dizer que ela é um homomorfismo de grupos. Em seguida, se a gente pega G como sendo o grupo das classes reduzidas de resíduos módulo K, a gente pode fazer corresponder a cada caractere de G uma função aritmética. E essa função vai ser chamada caractere de Dirichlet módulo K, quando ela obedece aí essas propriedades. E a gente faz essa correspondência. Depois, estudamos um teorema muito importante, que é a série de Fourier para funções aritméticas periódicas. Provamos que toda função aritmética periódica pode ser escrita aí como uma expansão em série de Fourier. E depois, estudamos aí várias definições e provamos aí propriedades e teoremas para chegar ao nosso teorema final estudado no projeto. Por exemplo, a definição de soma de Gauss aí para um caractere de Dirichlet módulo K vai ser isso aqui, e ela é dita separável se a gente consegue aí separar nessa multiplicação, a soma de Gauss. Depois, um módulo induzido vai ser quando a gente tem um caractere de Dirichlet módulo K e você pega D como sendo qualquer divisor de K, ele vai ser um módulo induzido para o caractere de Dirichlet aqui, se ele obedece essa propriedade aqui. E aí, um caractere de Dirichlet vai ser primitivo módulo K se ele não possui nenhum módulo induzido menor do que K. Uma coisa que a gente consegue provar é que sempre que o número K sempre é um módulo induzido para o caractere de Dirichlet módulo K, tá? Então, essa definição fala que não existe nenhum menor do que K. Depois, como os caracteres de Dirichlet são funções aritméticas periódicas, a gente conseguiu mostrar como eles são escritos em série de Fourier, utilizando aquele teorema que eu comentei anteriormente. E quando nós temos um caractere de Dirichlet primitivo, nós temos uma representação aí mais específica ainda, que utilizando a expansão de Fourier, que é essa aqui. E aí esse teorema é bem importante para provar o nosso teorema final, que é a desigualdade de Polya, porque ela fala de caractere de Dirichlet primitivo módulo K. Nós praticamente só vamos aplicar esse teorema anterior e somar, fazer essa soma para m menor ou igual a x. Provamos que vai ser menor que raiz de k log de k. Então, para esse trabalho, nós estudamos bastante coisa e nós fizemos também um projeto maior, escrito com mais coisas do que eu acabei de mostrar, que deu quase 40 páginas. Tá? Então, esse trabalho que eu apresentei agora foi apenas um resumo do que nós vimos durante esse ano. Obrigado e até mais.